Olá, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês mais uma vez aqui conosco, né? Nesse momento especial de todas as segundas-feiras, a gente sempre trata algum assunto aí sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa que me consome, né? Então, assim, falar sobre culpa é algo muito doloroso, mas vale a pena, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu espero que você aproveite bastante, tá? Vamos orar? Querido Deus, Paizinho de amor, obrigada por estar conosco. Obrigada que sentimos sempre por coisas erradas que fazemos ou achamos que fizemos. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco. Amém. Muito bem, nós vamos falar então um pouquinho sobre a culpa que me consome, a culpa que me destrói, a culpa. Então, o que é a culpa? Primeiro, culpa é um sentimento, né? É um sentimento. Esse sentimento ele vem depois quando nós nos julgamos, né? Por alguma coisa, algum comportamento que nós tivemos no passado. É um sentimento que surge de uma sensação de fracasso, né? Do nosso superego. Então, nós temos aqui alguns espaços na nossa mente, né? Instâncias psíquicas, né? Que tem o id, o ego e o superego. O id é o inconsciente, né? Aquilo que a gente não tem acesso, que está sublimado ali, né? São os nossos desejos, é atemporal, é amoral. Tem o superego, que é como se fosse um filtro, né? Um juiz permanente das nossas ações, né? E tem o ego, que é a consciência. Então, o superego, que é esse filtro, quando ele avalia as nossas ações, o nosso comportamento, e ele percebe, ele tem a sensação de que nós fracassamos diante daquilo dos ideais que ele planejou, daquilo que ele, sei lá, idealizou, que nós idealizamos, imaginamos, então nós nos sentimos fracassados e aí nos sentimos culpados por não ter alcançado aquele objetivo, aquilo que nós imaginamos. Então o superego ele é bem cruel, né? Ele costuma ser assim severo, ele é a nossa própria consciência, tá? Então ele que diz se a gente é culpado ou não de alguma coisa. Existe um pesquisador chamado Levis, ele fala sobre o sentimento de culpa. E ele diz que o sentimento de culpa é um julgamento negativo, né? Diante de um viver dos nossos padrões. Então, se eu estabeleço que eu devo ser honesta e aí eu não sou honesta, então eu me sinto culpado por não ter sido honesta, porque na minha mente ser honesto é importante. E como eu desrespeitei esse valor para mim, então eu posso me sentir culpada. Aí eu tenho um sentimento de culpa, tá ok? Então, assim, é interessante. Então, esses padrões, eles de julgamento, de valores, eles podem ser sociais, né? Eles podem ser objetivos, né? Sociais e objetivos, como, por exemplo, ser honesto, devolver troco, né? Tratar os idosos com respeito, mas eles também podem ser algo criados por nós, né? Algo que a gente idealizou, que a gente planejou, que a gente quis, né? Não necessariamente algo social ou até da igreja, por exemplo, né? Então, dentro da visão religiosa, o sentimento de culpa, ele está muito ligado a violar uma norma moral. Então, quando nós violamos um valor moral, e nos sentimos pecadores, né? Nos sentimos assim com sentimento de culpa por não, sei lá, não estar debaixo de um julgamento de Deus, né? É um julgamento pessoal junto com o julgamento divino, né? Ou comunitário ou do grupo religioso, e aí vem o sentimento de culpa por não ter alcançado aqueles valores, né? Aquelas normas, aquilo que eu estabeleci como uma regra, né? A ser seguida. Então, o sentimento de culpa, ele também pode vir depois de um luto, por exemplo, né? Alguém que faleceu, alguém que você amava, que você tinha muito carinho, e aí essa pessoa se foi, né? Ela dormiu, né? Ela morreu, deixou de existir, e aí você pode se sentir culpado, né? Nesse processo de luto, pode vir um sentimento de culpa por não ter feito algo ou por ter feito algo que machucou essa pessoa, que agora não existe mais como, digamos assim, como pedir perdão para ela.
tá? Então, o sentimento de culpa, ele é uma coisa assim que vai machucando a gente, né? Ele pode, existe também a culpa coletiva, né? Por exemplo, uma comunidade pode se sentir culpada, por exemplo, eleger um político e depois, por que elegemos, né? A pessoa só fez coisas que não são legais. O sentimento de culpa também pode ser individual, claro, na maioria das vezes é individual. Marx, né? Ele diz que a sociedade burguesa, ela é a culpada, né? Que é a sociedade, que a culpa não é do indivíduo, mas da sociedade que obriga o indivíduo a ser, sei lá, capitalista, alguma coisa assim. Hitler, por exemplo, ele também achava que a culpa estava numa raça, né? Numa raça específica de pessoas, e daí ele tentou exterminar, né? Com esse grupo de pessoas, com essa raça. Mas o importante é não atacarmos a culpa criando novos culpados, porque se você usa, sei lá, se você tenta exterminar uma raça que você julgou ser culpada, você acaba se tornando culpado junto com um monte de outras pessoas que também se tornam culpadas, né? Então o sentimento de culpa, ao invés de diminuir, ele faz aumentar. Então a culpa ela está associada à religião, ela ficou associada à religião, a questões morais durante muito tempo, durante muitos séculos. Hoje, depois disso, né, depois dessa culpa estar associada à religião, Martinho Lutero veio dizendo que a maldade, ele diz que a maldade humana não tem como o homem expiar pelas suas próprias culpas, né? Não tem como o homem eliminar a sua culpa, ele só através da fé, da salvação, né, que é encontrada na fé. Então, Martinho Lutero, ele tira totalmente, digamos assim, a reparação da culpa do ser humano e diz, é impossível, né, para o ser humano salvar a si mesmo, né, expiar pelas suas próprias culpas, pelos seus pecados. É necessário que acreditar na fé, né, a salvação vem pela fé, né, e a fé é um agir também, né? Esse é um outro tema para uma outra live. Mas assim, a partir do século XIX, então, surge um movimento de combate à culpa, né? E aí Nietzsche, né? De novo Nietzsche aqui, né? Ele diz que o homem é culpado, né? E ele carrega, ele faz aí uma relação, né, da culpa que vem dos seus antepassados, que é um sentimento, né, antigo, né, que o homem deve, né, que nós devemos para o mundo, né, tudo. Então, já Freud, ele já faz uma distinção entre a culpa religiosa e a consciência moral, né? Então, ele diz que a questão que Martinho Lutero, né, chegou a dizer, né, que o homem, ele é culpado, tal, mas não tem como ele expiar por essa culpa, não tem como ele pagar essa culpa, né, se perdoar sozinho. E depois Nietzsche, outros falaram, né, que a culpa é da sociedade e tal, e Nietzsche veio dizendo que a culpa que nós carregamos não é só nossa, mas sim dos nossos antepassados, e Freud chegou a dizer assim, olha, a culpa ele distingue, né, a culpa religiosa da consciência moral, e ele fala que, na verdade, a culpa é irreparável, é irremovível, né, é irremovível, e que essa culpa é nossa mesmo, e que nós podemos nos sentir angustiados por causa dessa culpa, e isso pode nos consumir profundamente, né, e de um certo sentido nós não podemos mudar, né, temos que carregar, aprender a lidar com ela, né. Então a culpa é uma noção negativa, né, quando avaliamos a nossa relação com alguém, quando deixamos de fazer algo para alguém ou fizemos algo que prejudicou alguém. É muito comum a gente receber no consultório pessoas que se sentem muito culpadas por não ter educado seus filhos de forma adequada, por não ter tratado seus pais de uma forma gentil, né, por ter maltratado amigos, por ter, sei lá, maltratado funcionários ou patrão. Então, assim, a culpa, ela nos acompanha, né, durante uma vida, a vida toda, né? Então, aprender a lidar com a culpa é importante, né? A culpa, ela é considerada prejudicial porque ela é intensa, ela é emocional
e ela é disfórica, né? Então ela assim é uma emoção disfórica, quer dizer, uma emoção que não me faz bem, né? Que me faz mal, que pode durar muito tempo, que pode ser assim caracterizada ou não por um sentimento de responsabilidade. Então isso é interessante, a questão da responsabilidade. Nós vamos ter aqui mais para frente uma fala só sobre a responsabilidade e a culpa, né? A diferença. A culpa então é uma avaliação negativa, né? Eu percebo, eu faço uma autorreflexão, eu faço uma autoavaliação do meu comportamento, da minha atitude, da minha fala, e aí eu chego ao diagnóstico final, digamos assim, ao veredicto, né? De que eu sou culpado por transgredir algo. Né? Na maioria das vezes está ligada a uma questão moral, né? Uma questão de ideais, né? De valores pessoais, né? Ou familiares também, né? Então, a culpa, na maioria das vezes, ela pode, e muitas vezes, né? Ela pode estar associada à raiva, né? Então, a pessoa fica com raiva por não ter feito algo, ou por ter machucado alguém, e aí ela fica com raiva e aí vem a culpa junto, já que ela não consegue reparar aquilo. Então, a culpa, ela pode, primeiro, é uma emoção, então vem de um pensamento, um comportamento empático em relação a alguém, né, na relação com alguém. Então, essa questão da culpa, muitos psiquiatras estudaram a culpa e perceberam que algumas doenças mentais o indivíduo não tem culpa, não sente culpa. Isto é, a culpa, ela é uma emoção, um sentimento saudável. Saudável no sentido de o indivíduo que fez algo errado, ele tem que se sentir culpado por ter feito algo errado e responsável por aquela atitude, né, por aquele comportamento. Já os antissociais, por exemplo, os psicopatas aí, estão dentro desses antissociais, eles não se sentem culpados, quer dizer, eles não se arrependem, eles machucam, eles matam alguém, eles maltratam, eles queimam, eles judiam de alguém e não se sentem culpados, não tem empatia, não sinto nada, o outro é um objeto, né? O outro é um objeto que eu faço o que eu quero com ele, eu quebro, entendeu? Então, assim, é assim que o antissocial faz, né? Ele acha que o mundo deve para ele e ele pode fazer o que ele quiser. Então, esse pensamento de que eu falhei, né? Que esse pensamento pode ser real, realmente eu falhei, eu machuquei alguém, eu causei um dano para alguém, ou para uma família, ou para a sociedade. Isso é real ou pode ser imaginário também, uma coisa que está na minha cabeça, eu creio, eu acredito que eu magoei, às vezes nem é real, tá? Então, o excesso de culpa, ele evita o crescimento, né? Mas a culpa, na medida adequada, ele ajuda você a crescer e a avançar. Porque a gente aprende com a culpa, acabamos evitando de fazer coisas erradas ou coisas que prejudicam os outros e a nós mesmos, porque temos esse sentimento de culpa. Então, o excesso de culpa vem pensamentos disfóricos, né? Pensamentos distorcidos, errados, que pode paralisar, que pode fazer com que a gente fique paralisado emocionalmente e isso afeta de uma forma terrível, a gente fica preso a esse passado, aquilo que aconteceu, né? E, na verdade, assim, os pais normalmente ensinam para os filhos a se sentirem culpados, né? Quando a gente tem filhos pequenos, quem é pai aí sabe, né? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente costuma dizer, você não tem vergonha? Você não se sente culpado por isso que você fez, né? Então, você precisa entender isso que você fez, que é errado, né? Então, essa questão, assim, de ensinar os filhos, as crianças a se sentirem culpadas por alguma coisa, é importante para a criança não repetir, mas o excesso disso pode ser prejudicial. Algumas crianças acham que, por exemplo, os pais se separam, né? Ou o pai fica doente, ou a mãe fica doente, aí ele acha que a culpa é dele. A culpa é dele, ele é o responsável por aquilo. Então, uma criança, como ela se sente impotente, não pode jogar a culpa em alguém, ela joga nela. E esse sentimento de culpa pode ir crescendo, se ela não aprender a lidar, pode ser prejudicial na vida adulta. Vocês imaginam
o tanto de crianças que vão se sentir culpadas nesse período de pandemia, né? Porque o que mais se fala na televisão é que as crianças não adoecem, morrem, raramente elas morrem de coronavírus, mas elas são as responsáveis por levar o vírus para seus avós, para seus pais. Então, assim, vocês imaginam o tanto de sentimento de culpa que pode surgir. Porque, de repente, essa criança, digamos assim, a criança saiu, foi brincar com um amiguinho, e depois, um tempo depois, o avô morreu, ou a avó morreu, ou a mãe foi internada, ou não morreu, mas ficou muito mal. Então, a criança pode vir a desenvolver, a crescer esse sentimento de culpa, né? Esses pensamentos, eu sou o culpado, né? O problema do sentimento de culpa é o excesso de não, né? Eu não fiz, eu não sou capaz, eu não consigo, né? Eu sou pesado, eu não aprendo, eu não presto, eu não valo nada, né? Então esse não, eu não soube me cuidar, eu não me protegi. Então isso é que é assim extremamente prejudicial para todo mundo, né? Não só para as crianças. Agora eu me preocupo, viu? Com a questão das crianças depois dessa pandemia, que a gente pode ter aí um excesso daqui 10 anos de adultos, né, de jovens e adultos extremamente responsáveis pelo falecimento de entes queridos. Né? Vocês imaginam, né, a tragédia que vai ser. Bom, o sentimento de culpa ele é muito pesado, né, para qualquer um. E foi feita uma pesquisa lá na Universidade de Princeton, né? Princeton é uma universidade nos Estados Unidos e a pesquisa foi exatamente sobre sentimento de culpa, né? O que acompanha o sentimento de culpa, e constatou-se que o aumento de peso, quer dizer, o sobrepeso, a obesidade, o sobrepeso em muitas pessoas está relacionado com o sentimento de culpa. Então, pessoas que se sentem culpadas tendem a comer mais e a pegar peso. Olha, interessante essa pesquisa. O Dr. Martin Day, dessa Universidade de Princeton, ele diz assim: constatamos que as lembranças de atos pessoais antiéticos cometidos levou os participantes da equipe, né, da pesquisa, a relatarem um peso corporal subjetivo aumentado, né, e em comparação quando recordavam de atos éticos, atos antiéticos de outros ou de outros atos cometidos por eles durante toda a vida. Então, também esse Dr. Martin Day, ele também constatou que o senso de peso aumentado está relacionado intimamente ao sentimento de culpa na maioria dos participantes. Então, isso sentimentos negativos, né, relacionado à culpa, então tristeza, repulsa, tudo. Então, indivíduos que pegam aumento de peso, quer dizer, sobrepeso, que engordam, está relacionado com o sentimento de culpa. Isso foi a pesquisa organizada pelo Dr. Martin Day. Eu achei bem interessante, porque eu realmente, na clínica, no consultório, nunca tinha conseguido ver isso de uma forma clara. Eu achei interessante essa pesquisa porque eles mostram com dados científicos que realmente foi constatado que pessoas com sentimento de culpa podem não só ter problemas emocionais, depressão e outros problemas de ansiedade, transtornos emocionais, mas também pode ter até uma questão orgânica, né? Desenvolver uma dificuldade orgânica, né? Com respeito à alimentação. Né? Então, a culpa, ela tem um pouco a ver com medo também, né? O indivíduo às vezes se sente culpado, ele tem medo de errar, né? Medo de fazer algo para prejudicar alguém, né? Então, a culpa, ela não é uma doença, né? É um sentimento, mas ela pode estar associada a outras doenças, né? Principalmente quando essas doenças envolvem autoestima, né? Então, normalmente a pessoa com sentimento de culpa, que tem a culpa, ela pode ter uma baixa autoestima, ela pode se sentir sem valor, pode desenvolver depressão,
transtornos alimentares, como a gente viu aí na pesquisa, estresse, pós-traumático, ideação suicida também. Indivíduos com sentimento de culpa podem chegar até a cometer suicídio. Olha que gravidade que pode, né? Olha o que pode acontecer. Então, assim, é estranho também relacionarmos o sentimento de culpa, por exemplo, com procrastinação, né? Então, procrastinar é deixar para fazer depois, né? Então, a gente já teve uma live sobre isso, mas muitas pessoas hesitam em tomar atitudes, em fazer algumas coisas, porque elas se sentem culpadas, né? Tem medo de errar, então fica nesse ciclo, né? Eu vou fazer mais tarde, eu faço depois, porque eu já fiz uma vez, deu errado, entende? E uma doença gravíssima que está relacionada com o sentimento de culpa é a depressão. Porque a depressão está ligada ao passado. E o sentimento de culpa também está ligado ao passado, a algo feito, né? Uma avaliação que você faz de algo que você fez, uma avaliação negativa de algo que você fez ou deixou de fazer, então está no passado também. Então, por isso, o sentimento de culpa também, ele está presente na depressão, né? Então, a pessoa não consegue enxergar uma solução, uma saída, né? Ela fica... ela não consegue separar esse comportamento, né? A culpa dela com esse... Na verdade, assim, o sentimento de culpa é um combustível muito potente para desenvolver várias doenças mentais. Então, indivíduos que se sentem muito culpados, eles podem desenvolver várias doenças, né? E, inclusive, eu li, não lembro agora, não recordo, não anotei, um pesquisador, né, que ele relacionou o sentimento de culpa como um delírio de grandeza. Nunca tinha pensado assim, mas é um delírio de grandeza, isto é, eu tenho uma ilusão de que poderia ter feito melhor, com mais perfeição. Então, assim, um delírio de grandeza, né? Então, assim, um delírio de grandeza de uma forma negativa, né? Bem negativa, né? Então, essa percepção, né, de ter feito algo errado. Então, o sentimento de culpa, ele pode diminuir quando a gente faz alguns exercícios, algumas atividades. Vamos? Presta atenção, se liga aí, anota aí. Vamos lá. Uma dica, um exercício que você pode fazer para diminuir o sentimento de culpa. Percepção. Imagine que a sua percepção pode estar errada, né? A percepção que você está fazendo de um comportamento pode estar errado, né? Então, pode ser que você esteja fazendo essa leitura errada do mundo ou de você, ok? Então, primeiro, mude a sua percepção de ver as coisas. Outra coisa, faça exercícios. Como assim? Quando você faz exercício, uma caminhada, um alongamento, alguma corrida, né? Você está conectado com o mundo, você libera endorfinas, que é um analgésico natural, que alivia a dor, né, que dá uma sensação agradável. Então, faça exercícios físicos, caminhada, andar de bicicleta, faça alguma coisa para movimentar o seu corpo, que você vai perceber que seu sentimento de culpa vai diminuir. Outra coisa também lide com seus erros, né? Comece a aceitar que você não é perfeito, que você não é infalível, né? Que você também é merecedor de amor dos outros, mesmo tendo cometido os erros, quem não os comete, né? Lembre lá do texto de Jesus, né? Jesus olhou para toda a multidão e disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. O único que não tinha pecados era o próprio Jesus, e ele não atirou a pedra. Então, Maria Madalena, que estava ali no centro dessa situação, ela tinha cometido pecados, mas Deus perdoou, Jesus a perdoou, né? Então, olha aí, você não é um puro erro, né? Você cometeu erros, você errou, mas você é merecedor do amor também, tanto quanto aqueles que não cometeram erro. Discuta com o seu cérebro, né? Quando ele ficar dizendo a culpa é sua, você é responsável, começa a analisar de que muitas vezes, ao olhar para aquilo que você fez, não é uma coisa tão grave, ou mesmo é algo que você está supervalorizando, ou quando você fez, você não entendia, você não tinha uma noção de que aquilo era tão errado ou que aquilo era errado. Muitas vezes prejudicamos alguém, fazemos algo
ruim para alguém, ou deixamos de fazer algo para alguém, que a gente não tem uma noção, uma compreensão de tudo, né? E isso é importante, não seja tão severo com você, né? Então, sinta que você é um merecedor também, né? Quando alguém te elogiar alguma coisa que você fez, não é porque você fez algo errado no passado que você hoje não presta para nada e você não tem mais habilidades. Reconheça suas habilidades, né? Aquilo de bom que você faz, tá? Então, a minha sugestão é troque a sua culpa por responsabilidade. Então, eu fiz algo ruim, tá? Então, eu sou responsável pelo quê? Por reparar aquilo que eu fiz de errado, né? Por reparar o erro, por consertar aquilo que eu fiz, por, digamos assim, como que a gente fala, né? Reconstituir, por restaurar mesmo, eu gosto da palavra restaurar, né? Por reedificar, né? Por consertar algo que você fez. Tente, né? Às vezes dá para fazer, às vezes não dá, né? Às vezes é possível que você olhando para trás, né? Porque aconteceu, você vai ver que aquela culpa, ela não é assim. A culpa pode ser verdadeira, quer dizer, eu prejudiquei alguém, eu prejudiquei uma sociedade, eu prejudiquei uma família, eu prejudiquei uma empresa, funcionário, sei lá, né? E realmente a minha responsabilidade é tentar consertar aquilo que eu fiz de errado. Eu já atendi um paciente que ele realmente cometeu erros gravíssimos na empresa familiar, na empresa da família, e levou a família toda à falência, né? Deixando na miséria, assim, não só ele, mas os irmãos, a mãe, que era viúva, né? Então, assim, a empresa era do pai. Então, assim, ele queria morrer, queria se matar, desgosto. Ele via o sofrimento de toda a família, ele era o mais velho, isso é muito comum entre os filhos mais velhos, e ele se sentia totalmente responsável pelo fracasso da empresa. Ele foi realmente responsável, ele chegou a ver isso. Mas e aí? O que ele pode fazer? Já estava feito, né? Estava no passado, então tentar reparar aquilo que dá para fazer e às vezes não tem como reparar. Né? A culpa pode ser indireta também, né? Eu diretamente não prejudiquei alguém, mas indiretamente eu prejudiquei várias pessoas com a minha atitude, né? Com esse comportamento que eu tive. E o sentimento de culpa, então, ele pode vir a ruminação, a vergonha, né? Por ter feito algo. Dicas, então, para você, digamos assim, enfrentar o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa, ele é intrínseco ao ser humano, quer dizer, ele faz parte da sociedade, ele faz parte, eu tenho culpa, me sinto culpado por alguma coisa, já pedi desculpa para minha filha, já pedi desculpa para meu marido, porque eu já errei, para minha mãe, para minha avó, né? Então, todo mundo já fez algo do qual se arrepende, né? E gostaria, de repente, até de voltar no passado. O importante é você ficar em vigilância, né? Estar observando esse sentimento, que pode ser que esse sentimento, ele seja, digamos assim, real, ou você está exagerando. Primeiro, dê o primeiro passo. Vá em busca, tente entender essa culpa que você sente, porque ela te controla, você está lembrando demais dela, ela está... sei lá, destruindo você. O que foi feito já foi feito, o que você falou já foi dito, né? Não tem como voltar atrás, né? O máximo que você pode fazer é pedir desculpa, né? Ir lá, né? Não adianta você ficar se punindo, né? Tente reparar o erro, restaurar, né? O casamento, o que foi, né? Seja o que foi. Então isso é importante, né? Não se agrida, né? Não seja tão severo, violento com você mesmo, né? Não se puna, né? Né? Tem gente que faz assim, autopunição, né? Fica se autopunindo, se machucando por um erro que cometeu. Muitas pessoas chegam a desenvolver doenças como câncer, sabe? Doenças graves, porque não se perdoam, né? Não perdoam o outro, né? Fica aí nesse sentimento de culpa infinito, né? Sem fim. Então, use a empatia com você mesmo. Do mesmo jeito que às vezes você perdoa alguém, que você é até compreensivo com os outros, seja com você. Olhe para você e diga, você pisou na bola, né? Mas tudo bem,
você vai tentar consertar isso aí, você não vai fazer mais, né? Então, assim, trate você, digamos assim, com complacência, né? Com respeito, né? Se perdoe, né? Se você cometeu algo errado, às vezes tem gente que vem pro consultório, chora, chora, chora. Ai, por que eu fiz isso? Por quê? Por quê? Por quê? Então, assim, gente, às vezes não dá, primeiro você tem que se perdoar, né? Perdoar, pare de se sentir culpado o tempo inteiro, né? Faça o auto-perdão, né? E quando você fizer isso, vai cicatrizar essa ferida, né? E aí ela vai se tornar uma cicatriz, né? Não vai ser mais uma ferida aberta, sangrando, uma dor infinita, entende? Então é importante que você se perdoe. E também, um outro passo para você destruir com esse sentimento de culpa é pedir perdão para as pessoas, né? Que você, digamos que você tenha prejudicado, né? Ir até ela, assumir as responsabilidades. Eu fui culpado, desculpa pelo que eu fiz, eu sinto muito, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Isso vai deixar a pessoa prejudicada mais leve, isso vai te fazer bem, né? E quando alguém vir te pedir desculpa, perdoe, né? Não só se perdoe, mas perdoe o outro, né? Perdoe as pessoas que te fizeram mal, né? Porque isso vai te ajudar também a crescer, você vai libertar a pessoa e vai se libertar também. O perdão, ele é uma escolha, né? O perdão vem de Deus, ele é divino e ele é uma escolha. Tem gente que fala assim, eu vou esquecer, né? Não, eu vou esquecer. Perdão é quando a gente esquece, né? Quem consegue esquecer mesmo é Deus, né? Porque Deus diz que ele pega os nossos pecados e joga no fundo do mar, né? No fundo do mar não dá pra gente pecar toda hora, então ele não ressuscita aquilo que ele perdoou, né? O pecado que a gente cometeu. Mas os seres humanos, assim, a gente não consegue esquecer, porque a gente não teve a amnésia, não tá com Alzheimer, então assim, você não esquece. Mas você vai aprender a lidar com aquele crime, né, com aquele ato do outro, com mais tranquilidade quando você perdoa. Então, perdoar, ele te liberta para crescer e ele também libera o outro para crescer, para ele se desenvolver. Então, não projete também as suas culpas nos seus filhos, né? Tem muitos pais que projetam nos filhos a responsabilidade da separação, né? Separou, briga muito com o marido, briga com a esposa, né? Às vezes até houve algo extraconjugal, um relacionamento extraconjugal, mas põe a culpa nos filhos, né? Os filhos se sentem totalmente culpados no meio de toda essa relação aí, né? Ai, porque se eu não tivesse tido você, ai, você acabou comigo, né? Ai, porque eu fui ter você e aí eu não pude continuar trabalhando. Então, sabe, assim, alguns pais colocam sentimentos de culpas assim muito pesados nas costas dos filhos. Os filhos não são culpados por algumas escolhas que você fez. Você é adulto e você fez a escolha porque você quis. E a culpa não é deles, né? Eles vão ter as culpas deles que eles vão carregar, os pacotes da mochila deles, né? Haja, né? Não basta você se sentir mal. Ah, eu tô me sentindo mal, por isso que eu fiz. Tá, mas e aí? O que você vai fazer, né, desse sentir-se mal? Você vai fazer alguma coisa? Você vai ficar aí só lamentando, né? Só cozinhando esse sentimento de culpa, né? Agradeça quando você fizer algo certo, né? Um outro passo aí, agradeça, né? Tenha um pensamento aí positivo da vida, né? Liberte, assim, digamos assim, seu estado de espírito, né? Tenha uma gratidão pelas coisas boas, tanto que você está fazendo hoje, pelo que você aprendeu com os seus erros, né, do passado. Então faça, lembre-se de fazer os exercícios físicos, né, porque isso vai liberar endorfina, que vai te ajudar muito, né. E às vezes, gente, é necessário procurar uma ajuda que pode ser profissional ou não. Às vezes as pessoas acham, não, porque eu tenho que marcar com psicólogo, não sei o que, tem que levar psicólogo. Nem sempre o psicólogo é necessário, né? O psicólogo é um privilégio, né? Que nem todo mundo tem, né? Ou consegue. Mas é importante que você, de repente, veja que é
é necessário buscar um profissional para te ajudar, né? Às vezes pode ser um pastor, pode ser um amigo, pode ser um médico, né, que pode te ajudar, e por que não um psicólogo, claro, um colega, né, com quem você possa conversar de uma forma mais neutra. Procure alguém mais maduro para você conversar, falar sobre essa culpa. Eu vejo assim várias pessoas que elas ficam assim, elas se transformam depois, às vezes, de 1 ou 2 sessões de terapia. Aí você fala, como assim? Elas se sentem pesadas, né? Elas vão às vezes para terapia chorando, pesadas, amarguradas, se sentindo culpadas por uma série de coisas. Só que quando elas falam, conseguem falar, verbalizar aquele ato que ela, real ou imaginário, que a faz se sentir culpada, quando elas falam, verbalizam, elas se sentem leves, se sentem mais felizes para viver. Né, é como se elas se autorizam a ser felizes de novo, né, quando elas confessam, né, aquela culpa. Então, ofereça o seu ombro amigo, né, para alguém, né, que de repente se sente muito culpado, que você sabe, principalmente familiares, né, pessoas próximas a você. Às vezes a gente carrega um lixo emocional muito grande que não é necessário, que você pode ser removido. Né, que esse sentimento de culpa pode ser removido. Recompense, né? Se recompense pelas suas vitórias, né? Por coisas, sei lá, eu consegui me libertar disso, eu aprendi a conviver com isso, então eu estou feliz com isso, acredite, né? Reconheça. Por que então nós nos sentimos culpados? Né? Nós estamos aí mais assim para o final da nossa palestra, mas alguns especialistas, né, do desenvolvimento humano, eles dizem que esse sentimento de culpa está ligado à responsabilidade. Então, assim, são emoções que persistem, que nos acompanham durante a vida, às vezes vai até o leito de morte. Há pessoas que estão morrendo e querem confessar, né, dizer assim, eu vivi a vida toda culpada por isso, por aquilo. Então, foi feita uma pesquisa, uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela é escritora também. Ela escreveu um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. Olha que interessante. E essa australiana, essa enfermeira e escritora, né, ela diz que existem 5 coisas dos quais a maioria das pessoas, antes de morrer, dizem, né, me arrependo, né? Arrepende do quê? Né? Quer dizer, se sente culpadas, né? Então, elas se arrependem do quê? Primeiro, de não ter vivido como elas queriam ter vivido. Eu queria ter vivido mais assim, assado, né? Sei lá, ter um status familiar diferente, eu queria ter uma família, eu tinha perspectiva de ter uma família maior, não tem. Então, assim, primeiro arrependimento é ter vivido uma vida que ela não queria, né? Segundo grande arrependimento antes de morrer das pessoas, a maioria eu gastei muito tempo no meu trabalho e eu deveria ter gastado mais tempo com a minha família. Então, este é um segundo grande arrependimento. Então, são 5, hein? Vamos lá, vamos ver se você pode consertar alguma coisa na sua vida. De repente, você olha os 5 e fala, esses aqui ainda dá tempo. Então, ter vivido uma vida que não queria, ter dedicado tempo demais para o trabalho, não ter sido honesto com os seus sentimentos. Ela fala que muitas pessoas não são honestas com os sentimentos. Então, às vezes, a pessoa está sentindo uma dor, ela não fala. Às vezes, ela está angustiada, ela não compartilha. Então, assim, negar os seus sentimentos. Então, isso, ela diz que é um arrependimento muito grande, né? Muitas pessoas antes de morrer falam, eu devia ter falado, eu devia ter contado o que eu estava sentindo, né? Não negar os sentimentos. Outro grande arrependimento das pessoas moribundas, né, antes de morrer, é não ter tido tanto contato com seus amigos, né? Então, ter deixado alguns amigos irem embora e não ter nutrido essa amizade. Olha que interessante. Outro grande arrependimento das pessoas antes no leito de morte é não ter se permitido ser feliz. Então, elas dizem que
essa australiana, né? Como é o nome dela? Deixa eu ver aqui. É Bronnie Ware. Ela diz que realmente isso é muito comum nas pesquisas que ela fez no hospital, né? Ela é enfermeira nos hospitais, ela entrevistou vários e viu que realmente esse é um grande arrependimento, são 5 grandes arrependimentos. Então, pensando neles, pense o que você pode mudar na sua vida hoje, para que você depois não se arrependa, né? No leito de morte você, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo, não. Faça os seus consertos agora, enquanto há tempo, tá bom? Então, a culpa, vamos comparar a culpa com responsabilidade. A culpa é diferente, né? Então, a culpa eu fico parado, eu fico remoendo, eu fico me martirizando. Já a responsabilidade não paralisa, né? A responsabilidade, ela mobiliza, ela faz com que o indivíduo olhe para aquilo que ele cometeu e se sinta responsável e arregace as mangas para fazer mudanças. Então, a culpa, ela maltrata, né? A pessoa que se sente culpada, ela fica se maltratando pelo erro, né? Ela quer esquecer aquilo, mas não consegue, e ela fica muito triste. Já o arrependimento, a pessoa até fica triste pelo que ela cometeu, mas ela busca a reconciliação, o perdão, e ela tenta refazer aquilo que ela cometeu de errado. Então, gente, vale a pena a gente olhar para aquilo que a gente cometeu de errado e busque consertar, né? Assuma os erros com responsabilidade e haja com responsabilidade. Então, a culpa, ela tem algum lado positivo na culpa? Sim, tem um lado positivo sim. A culpa pode ser positiva no sentido religioso, né? Porque é a culpa que que nos leva ao arrependimento. Então, o sentimento de culpa nos leva ao arrependimento e isso vai nos ajudar a ser melhores, né? A buscar uma entrega, uma comunhão, aumenta a humildade. Então, às vezes, o sentimento de culpa faz com que você caia na real. Presta atenção, você foi errado, você busque a Deus, né? A Bíblia fala também, né? Nós estamos terminando e eu sempre termino com algum texto da Bíblia. Em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz, Jesus diz, né? Você não precisa se sentir culpado. Se você acredita em mim, eu não te condeno, né? Como ele falou para Maria Madalena também, né? Em 1 João 3, 19 e 20 diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade e diante deles tranquilizemos o nosso coração, porque o seu coração porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Legal, né? Então, assim, é uma esperança, né? Sabemos que Cristo, por mais que a gente fique sentindo culpado no nosso coração, Deus é maior do que isso, e Ele conhece os reais motivos, né, dos nossos atos, tá? Então, em Romanos 8, 31 e 32, também tem um texto muito interessante, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, aquele que se sente culpado, né, pesado, né? Lembre-se que Cristo não condena, né? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, assim, Deus nos justifica, Deus nos perdoa pelos nossos atos, por aquilo que nós cometemos de errado, que já fizemos de errado. Em Salmos 32, né, de 1 para frente, né, 1, 2 até o 6, tem um texto belíssimo, né, que eu gostaria que você lesse em casa. E eu quero encerrar só com a primeira parte desse texto. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, assim, bem-aventurado é o homem que entrega a sua iniquidade para Deus, né? Porque o Espírito de Deus é perfeito, ele perdoa, ele limpa, ele nos purifica. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma pessoa vitoriosa, né, contra o sentimento de culpa, e que você não leve essa culpa para o túmulo, né, mas que você confesse as suas culpas, né, aquilo que sejam elas reais ou não, imaginárias, que você confesse com responsabilidade, né, tente reparar, né, e vá até Deus. E primeiro, se a gente fez um mal para alguém,
primeiro que tem que ficar sabendo é Deus, né? Porque Deus realmente é aquele que primeiro vai nos dar o alívio, né? O bem-estar, vai nos libertar e nos autorizar a continuar vivendo, né? E crescer com aquilo de errado que a gente já cometeu. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você todo dia, cada dia, até o último dia da sua vida. Um abraço e até a próxima segunda-feira.